Foi em Parras, foi na Pérsia há muito tempo atrás. Ahasverosh, que o rei já não podia mais. Rainha Vashti, com a Vashti desobediente, Rainha Esther casou de novo e ficou contente. E foi assim, Purim é o fim do Aman que ficou ruim. E foi assim, Purim é o fim do Aman que ficou ruim. Então, Bezrat Hashem, vamos começar uma série sobre Purim. Vamos tentar falar o que dá da Megillah, mesmo que tem muita coisa para falar. E nós vamos começar do mais simples até o mais profundo da Megillah. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender em qual época se deu a Megillah. Quando aconteceu a Megillah? Qual era o estado de Am Israel nessa época? Então é o seguinte, nós temos que saber, é o seguinte, no livro de Irmial, principalmente, está escrito. No livro de Irmial, tinha um grande rei que Hashem falou que ia dar o mundo inteiro para ele governar, para ele reinar. Que foi o rei Nabucodonosor. Mas a gente vai começar um pouco antes. Está escrito no Perek 36, Perek Lamed Vav de Yeshaya. Está escrito também no livro de Melachim. No livro dos reis. Então, no livro de Yeshaya, no Perek Lamed Vav, está escrito que tinha um grande rei que ele chamava Hizkiyahu. Hizkiyahu Amelech, ele fez todo o Am Israel voltar em Teshuvah, todo o Am Israel voltar a estudar a Torá. Ele ensinava a Torá para as mulheres e para as crianças, não ele, quer dizer, mas ele fazia as crianças e as mulheres estudarem Torá. E as crianças e as mulheres, elas sabiam até mesmo as halachot de pureza e impureza, que são as halachot mais complexas que tem na Torá. Halachot de pureza e impureza. Sim? Um alimento quando ele fica puro, quando ele fica impuro. Um objeto quando ele fica puro. A nossa roupa fica pura ou impura. Que nem vocês sabem, a nossa roupa tem pureza e impureza. Sim? Tem que colocar a roupa no mikve. Tem que colocar a cama no mikve também. A mesa tem que colocar no mikve. A cadeira. Quase tudo tem que ir no mikve. Depende de que material ele é feito. Então, está escrito no Perek Lamed Vav que veio um grande rei guerrear contra Hizkiyahu. Esse grande rei, ele conseguiu destruir todo o Eretz Israel, fora Jerusalém e algumas outras cidades em volta de Jerusalém que também tinham muralhas. Esse rei foi o primeiro grande esquerdista da história. O objetivo da vida dele era o quê? Asir gvulot ha'amim, ele fala. Eu vou tirar as fronteiras dos povos, ou seja, ele era 100% a favor da globalização. Ele queria que cada povo aprendesse com outro povo. Então o que ele fazia? Ele vinha na África, e aí ele dominava a África. Aí ele deixava 1/3 dos africanos na África, ia para a Ásia, trazia 1/3 dos chineses para a África e 1/3 dos africanos para lá. E os outro terço ele levava para outro lugar. E aí ficava um balagan shalem, ficava uma grande bagunça, e assim pouco a pouco as pessoas iam aprendendo uns dos outros, assim ele gostava de fazer. Ele não queria que ninguém tivesse um povo, como se fala isso, um povo específico, porque ele sabia que isso dava força para as pessoas, essa é a grande verdade. Ele sabe que o povo dá força para as pessoas, então ele queria ser o rei do mundo, sim, o rei de toda a humanidade daquela época. Então, foi isso que ele fez, assim, ele quebrou a força das pessoas. Esse rei chamava como Sanherib. Como se fala isso em português? Senaquerib. Sim, o famoso Sanherib. Senaquerib, exatamente. Isso aqui a gente aprende que não pode traduzir nome. Então, Sanherib. Ele, está escrito que ele chegou em Jerusalém com 175 mil generais de guerra. Assim fala o Passuque em Yeshaya. E ele veio guerrear com Jerusalém.
E Hizkiyahu rezou para Hashem, porque ele falou que ele não podia mais fazer nada. Ele falou, o que eu vou fazer? Tem 175 mil generais de guerra. Quantas pessoas são? Mais ou menos 3 milhões de pessoas. 3 milhões de soldados. Então, como é que eu vou guerrear contra tudo isso? Não tem, é impossível. Então ele foi lá e foi dormir. Nessa noite veio um anjo de Hashem e destruiu toda a Mahané de Sanherib. Todo o acampamento, todo o exército de Sanherib foi destruído. E sobraram poucas pessoas, sobraram 10 pessoas, que nem fala o versículo, uma letra aqui, Na'ar Katan Ichtevem. Na'ar Katan Ichtevem, uma pequena criança vai escrever o número de pessoas que ficaram. Qual é a menor letra da Torá? Yud. Yud, uma criança consegue escrever só um ponto quer dizer 10, Chachamim aprendem 10 pessoas sobraram. Uma das pessoas, que era o escritor do rei de Sanherib, quem era? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, o babilônio, como se fala hoje em dia, o iraquiano. O iraquiano Nebuchadnezzar. Leat, pouco a pouco, ele foi construindo um império, e ele construiu um império porque Hashem queria que ele governasse o mundo. No final, pelos pecados de Am Israel, veio Nebuchadnezzar e destruiu Jerusalém. Ok? Então tiveram os filhos de Hizkiyahu, e um dos filhos dele chamava Yochniá ou Yoyakim. Chamava Yoyakim, um dos filhos de Hizkiyahu. E aí Nebuchadnezzar veio e pegou Yoakim e levou ele para a cadeia. Menashe era o filho, um dos descendentes, eu estou falando de Hizkiyahu. Então, tinha Yoakim. Yoakim, ele foi levado para a cadeia. Nebuchadnezzar era conhecido por nunca soltar os seus presos. Ele era conhecido, ele gostava dessas famas. Ele tinha várias famas, Nebuchadnezzar. Ele nunca soltava os seus presos. Essa era uma lei que ele tinha para ele mesmo. Toda pessoa que era presa no reino dele, ele nunca mais soltava. Ele não soltava mais. Então ele prendeu o Yoakim. E aí ele foi lá e colocou um outro rei no lugar de Yoakim. Quem era esse rei? Tzidkiyahu. E ele fez Tzidkiyahu jurar que ele não ia se revoltar contra Nebuchadnezzar. E assim foi. Tzidkiyahu jurou, e quando Nebuchadnezzar voltou, quando ele chegou em Bavel, ele recebeu uma notícia. Qual foi a notícia? Que Tzidkiyahu se revoltou contra ele. Não deu nem tempo dele voltar e Tzidkiyahu se revoltou. E ele foi em contra do juramento que ele fez para Hashem. Isso durou 18 anos, a revolta de Tzidkiyahu. Depois de 18 anos veio Nebuchadnezzar, aí ele veio já mais sério, sim, aí ele veio sério. E entrou em Jerusalém, destruiu o Beit HaMikdash. Durante todos esses anos, esse é um parênteses que eu faço para a gente saber um pouco do que aconteceu em Am Israel. Durante todos esses anos, Irmiyahu Hanavi andava pelas ruas avisando a todos que Jerusalém ia ser, desde os 18 anos e antes também, porque a Zerá já era, porque eles pecavam muito. Porque eles achavam que eles tinham Beit HaMikdash, Hashem não ia fazer nada, porque eles tinham Beit HaMikdash. Mas Irmiyahu fala, Hashem não quer ser o Beit HaMikdash, Hashem quer que vocês se trabalhem como pessoas, que vocês cumprem a Torá. Sim, a gente leu, quando Shaul vai destruir Amalek. E aí o que Shaul fez? Shaul guardou todo o rebanho de Amalek para fazer korbanot para Hashem, para fazer sacrifícios para Hashem. Aí Shmuel pergunta para Shaul, Achefetz Hashem be'olot ki shmoa et dvar Hashem. Por acaso Hashem quer que você faça korbanot? Hashem quer que você escute a voz dele. Ou seja, entre fazer korbanot e não cumprir a Torá, é óbvio que Hashem quer que você não faça nenhum korban, mas que você cumpra a Torá. Então, Irmiyahu Hanavi, durante todos esses anos, ele andava pelas ruas de Jerusalém e falava que Jerusalém ia ser destruída. E todo o povo falava o quê? Todo o povo falava, olha esse daí, olha esse Hiloni. Hiloni, quem é esse cara? Ele vai contra o seu próprio povo. Assim eles achavam de Irmiyahu Hanavi. Imagina, Irmiyahu Hanavi, o profeta Irmiyahu, que tem um dos maiores livros dos Neviim. É um dos 3 grandes profetas. Ele andava na rua falando, Jerusalém vai ser destruída. Enquanto todo mundo estava lá, vamos lá,
vamos lutar por Hashem. Mas Hashem não queria que eles lutassem. Hashem falava, vocês têm que abrir as portas de Jerusalém e se render para os babilônios. Se rendam para os babilônios. Já foi decretado o decreto, não tem mais o que fazer. Se rendam para os babilônios. E Irmiyahu Hanavi falava, vai ser destruído se vocês continuarem. E aí todo mundo falava, olha Irmiyahu Hanavi, ele não acredita no seu povo, ele se revolta contra o seu próprio povo. E batiam Irmiyahu Hanavi, jogavam ele no poço, se humilhavam ele. Lopa chuta, Irmiyahu Hanavi sofreu muito. Isso a gente vê também como é importante saber o que Hashem quer. Às vezes, o que a gente acha que é bom é justamente o contrário do que Hashem quer. Irmiyahu Hanavi estava lá gritando que Jerusalém ia ser destruída, e todo mundo que era, digamos, como se fala isso, nacionalista, quem falava, vamos lá, Eretz Israel, estava fazendo contra a vontade de Hashem. No final eles foram punidos. Então durou 18 anos. Depois de 18 anos veio Nebuchadnezzar e destruiu Jerusalém. Ele destruiu Jerusalém. E aí ele deixou sobrar uma galera aqui e colocou Gedaliah Ben Achituv como o, entre aspas, rei governante. Gedaliah Ben Achituv junto com Irmiyahu. E aí existia uma pessoa que chamava Ishmael, ele foi, e um dia depois de Rosh Hashanah, o que ele fez com Gedaliah? Ele matou Gedaliah. Ele simplesmente matou o comandante de Am Israel daquela época. E isso causou que todo o Am Israel que sobrou em Jerusalém foi embora, porque eles não tinham mais um comandante, então eles foram embora. Irmiyahu também foi embora. Irmiyahu estava junto com ele, mas na hora que ele foi morto, então o povo ficou meio... Está escrito que Ishmael era um Rashá Gamur. Ele trouxe uma galera e ele fez uma seudá. Ele fingiu que ele queria ajudar Gedaliah. E Gedaliah recebeu ele muito bem e eles fizeram um grande banquete. No meio do banquete levantaram os escravos, o exército de Ishmael e matou Gedaliah no meio do banquete. E aí o que eles fizeram? Para ninguém saber, eles mataram todo mundo que estava lá. E aí todo mundo que vinha pedir conselho para Gedaliah, o que eles faziam? Matavam ele também. Então eles foram matando gente. Todo mundo que entrava no lugar onde estava Gedaliah não saía mais, porque eles não queriam que ninguém descobrisse. Mas aí no final descobriram e todo mundo fugiu. Então acabou. Foi aí que acabou Jerusalém. Acabou Eretz Israel. E esse é o Tzom Gedalia que a gente faz. Tzom Gedalia pela morte de Gedaliah Ben Achituv, que está escrito, se eu não me engano, no capítulo 33 de Irmiyahu, 33, 34, 35, mais ou menos. Ok? E até meu. Tudo isso porque eu falei, lembrem que existem duas datas. Uma data é a Galut de Yochniah e outra é a Galut de Tzidkiyahu, que foi quando foi destruído o Bemet, o Beit HaMikdash. Quanto tempo existe entre um e outro? 18 anos. 18 anos existe. Ia ser melhor. Na primeira Galut de Yochniah, quem foi embora para a Babilônia junto com Yochniah? Mordecai. Mordecai foi embora. Mordecai e Esther foram embora junto com Yochniah para a Babilônia. Sim? E eles foram para Bavel, para o Iraque. Eles foram para o Iraque. E até melhor. Depois que eles foram para o Iraque, veio Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, o que aconteceu? Quem sabe a história dele, Nebuchadnezzar está escrito no livro de Daniel, que ele virou um animal. Porque ele começou a ter muito orgulho, e ele achava que ele podia fazer tudo, e um dia ele saiu na varanda do palácio dele, olhou para todo o império que ele construiu, e falou, olha tudo que eu construí. Eu construí com as minhas próprias mãos e com a minha própria força. Quando ele falou essa frase, Hashem tirou a consciência dele, e ele ficou com uma doença mental que a pessoa acha que ele é um animal. E aí ele simplesmente fugiu, saiu correndo do palácio em 4 patas e foi viver com os animais durante 7 anos. Ele foi mais viver com os animais. Ele ficou vivendo com os animais durante 7 anos. Durante esses 7 anos, o filho dele, Evil Merudach, eles falaram, peraí, a gente está de um rei, está no maior império que existiu na história, porque Sanheriv não conseguiu dominar Jerusalém, você conseguiu dominar Jerusalém, a gente precisa de um rei, então vem você. Então foi lá o filho dele. 7 anos depois, Hashem devolveu a consciência de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, ele voltou e falou, Hashem
ele é o Deus dos deuses, só existe ele e ele controla tudo. E aí Hashem deu para ele mais poder. A Gemara fala que ele tinha tanto poder, ele tinha poder sobre os animais também. Ele voltou para a Babilônia como montado num leão e a rédea dele era uma cobra. Se fala Gemara. Ele pegou uma cobra e usou como rédea de um leão para mostrar que ele já tinha dominado até os animais. E aí ele chegou no palácio dele, Nebuchadnezzar, e quem estava sentado no trono dele? O filho dele. E aí... Ele percebeu que tinha passado esses 7 anos passaram ou ele a doença dele achou que foi tipo... Não, ele percebeu, ele entendeu depois que passou um tempo. E aí quando ele chegou, o que ele falou? Ele não falou, ô filhão, vem aqui dar um abraço. Ele falou assim, você está louco? Você está sentado no meu trono? Você sentou no meu trono, no trono do rei? Agora para a cadeia. Pegou e jogou ele na cadeia. E nunca mais tirou ele de lá. O filho dele foi para a cadeia. No final, Nebuchadnezzar morreu. No final de 49 anos que ele reinou, ele morreu. Quando ele morreu, veio o filho dele, Evil Merudach, falaram para ele, vai lá, agora a gente quer você como rei. Qual o nome do filho? Evil Merudach, é o nome de uma avodazará dele. Eles tinham esse costume de dar o nome dos filhos dele do nome da idolatria, principalmente os babilônios. Quase todas as pessoas do Império Babilônico têm nome de idolatria. Também quando... Então, isso eu vou contar lento. E a fêmea, então o filho dele, quando ele foi... Só conta por que Hashem deu tanto poder para... O que ele tinha de especial para dar para apesar da história do animal, mas depois de voltar a ter tanto poder... Primeira coisa foi uma gzerá. Não, mas por que ele não... O motivo, muita boa pergunta. Por que Nebuchadnezzar, que mérito tem esse goi de ser o dono do mundo? Sim? Só existiam 4 pessoas que foram donos do mundo. O primeiro foi Ahav, no tempo de Eliyahu Hanavi. Não, eu comecei errado. O primeiro foi Shlomo Amelech, que David Amelech preparou o terreno, que fez guerras. E aí veio Shlomo Amelech com a sabedoria dele, ele conseguiu, todo mundo era escravo de Shlomo Amelech, todo mundo pagava imposto para Shlomo Amelech. Depois foi Ahav no tempo de Eliyahu Hanavi, ele também dominou o mundo inteiro. O terceiro foi Nebuchadnezzar, e o quarto foi Ahasverosh, na nossa história de Esther, que a gente vai chegar daqui a pouco, se a gente conseguir chegar hoje. Aí, por que Nebuchadnezzar ele foi assim, então, qual foi o mérito dele? Fala Gemara, o mérito de Nebuchadnezzar foi, que nem a gente falou, ele era o escrivão, o escriba do rei. Agora a gente tem que entender um pouco isso, vai ajudar a gente a entender muito o Megilat Esther. O que é um rei? O rei, ele imagina um tirano. Agora imagina 1000 vezes mais do que os tiranos de hoje em dia. O rei é uma pessoa que quando você escuta o nome dele, você treme na base. Sim? O rei pode fazer o que ele quiser. O rei, você venera o rei. O rei é quase uma divindade. As pessoas, elas tremem de medo do rei. E principalmente aquela época era assim, você respondeu para mim? Corta a sua cabeça. Não existia conceito de responder para o rei. Não existia isso. Fala Gemara. Bom, eu tenho que explicar outra coisa antes disso. O rei, mas isso a gente tem que entender. Aquela época era, uma coisa que fez errado, cortou a sua cabeça, acabou. A gente fez com Paró. Sim, Paró. Ele foi lá, serviu o copo de Paró, errou, cortou a cabeça. Não tem muito. Só a vida do rei é importante. E o filho dele subiu? O quê? O filho dele subiu ao poder? Então, peraí. Aí, Nebuchadnezzar, Sanherib foi mandar uma carta. Quando ele foi mandar uma carta, ele escreveu assim, ao grande rei Hizquiyahu, que seja louvado, ao grande rei Hizquiyahu e ao grande Deus de Israel. E ele escreveu. E aí, ele mandou. Quando ele mandou o enviado, ele falou, peraí, não pode ser que eu vou falar que o rei é grande, depois eu vou falar que Hashem é grande. Aí ele foi e ele levantou de onde ele sentava e começou a andar, sim, para falar para o rei, para mudar a ordem. Sim, estou comigo? O rei está sentado aqui, ele está sentado aqui, o shaliach está indo embora, o enviado está indo embora levar a carta. Aí ele levantou e foi até o rei e falou para mudar a ordem. Falou Hashem, você deu 3 passos e falou para o rei para mudar a ordem e me colocar
antes de Hiskiau, eu vou te dar controle sobre o mundo inteiro. Esse foi o mérito de Nabucodonosor. Tipo, não tem medo de morrer. Viu? Pelo mérito de Hashem, mesmo que era um idólatra. Ele falou, não, todo mundo reconhece que existia um Deus dos deuses. Isso a gente falou em várias ocasiões. Todo mundo sempre concordou que existia um Deus que controlava todas as outras forças. Só que eles faziam uma vodazará por diversos motivos. Isso foi Nabucodonosor, quando ele escriba de Sanheriv, ele foi lá e falou para Sanheriv. Então, quer dizer, você arriscou sua vida, sim, para dar kavod para Hashem. Hashem falou, você vai dominar o mundo. É para você que eu vou dar o controle do mundo se a Israel pecar. Mas não é Sanheriv que mandou fazer a carta? Não, só que ele estava escrevendo. Aí ele teve a cara de pau, entre aspas, de chegar para o rei e falar, troca o nome, troca a ordem, escreve Hashem antes. E Sanheriv concordou com ele, escreveu Hashem antes. Isso a gente entende também em Derech Haggav, porque que tem Tanit Esther. Sim, metade da Megillah é o quê? Mordecai fala, vai lá, fala com o rei. Ela fala, não posso falar com o rei, faz 30 dias que eu não vou falar com o rei, eu vou entrar no rei. O que acontece se alguém que entra com o rei sem ser chamado? Corta a cabeça, mas presta atenção, a gente está falando da esposa do rei, a gente está falando da rainha. Mas já tinha matado o Vashti, então Tem 10 rainhas. Mas é diferente, Vashti, ele chamou Vashti e ela não foi. E a gente vai entender também o porquê, tem que entender como assim, se era assim, como é que Vashti não foi, como é que a esposa de Ahasverosh não foi. Então a gente vai entender isso também. Mas a gente vê o medo de Esther, ela fala, como assim? Você está fora da sua consciência, como é que eu vou chegar no rei sem ser chamada? Ele vai cortar minha cabeça, não importa esposa, não esposa. Chegou no rei sem ser chamado, corta a cabeça. E foi isso que ele quis fazer, na verdade, Chachamim fala. Ele quis cortar a cabeça dela, se não fosse pela reza que ela fez. E a Hashem mudou. Mas ele ia cortar a cabeça dela. Assim, não tem, esposa tem... A gente vai ver quanto tempo ele ficou buscando esposas. Cada noite era uma mulher diferente com a Ahasverosh. Então era isso. Foi esse o motivo que Nebuchadnezzar teve o mundo inteiro como escravo. E aí veio Evil Merudach. Voltando, Nabucodonosor morreu. Falaram para o filho dele, Evil Merudach, vai lá, seja rei. Aí ele falou, mas jamais vou voltar a ser rei. Eu estou aqui na cadeia faz 30 anos que eu estou na cadeia. Ninguém me tira daqui. Agora vocês estão falando que meu pai morreu. Meu pai não morreu. Tenho certeza que meu pai não morreu. Ele vai voltar aí que nem ele fez a última vez. E vai me dar uma punição 10 vezes mais. Ele não acreditava. Ele simplesmente não acreditava. E o que fizeram? Até que fizeram uma coisa absurda. Foram lá, mostraram, abriram a cova de Nabucodonosor, tiraram o corpo dele e começaram a levar ele de um lado para o outro da Babilônia. Arrastar o corpo dele, para mostrar que ele estava morto, para o filho dele. E só aí ele foi. Só aí ele foi de verdade. E a Femeod. Aí, o que aconteceu? O filho dele reinou 2 anos, 3 anos, 2 anos, sim, 3, quer dizer, 2 e meio, enfim. Aí teve o neto dele. O neto dele chamava Belshazzar. Aí Belshazzar contou, fez uma conta. Agora, todas essas histórias se baseiam no seguinte. Irmial era conhecido porque ele tinha uma famosa profecia. A profecia dele era que 70 anos depois da Galut, Am Israel ia voltar. E o Beit HaMikdash ia ser reconstruído. 70 anos depois do êxodo de Am Israel, da Galut, Am Israel ia voltar e o Beit HaMikdash ia ser construído. Aí foi lá Belshazzar, começou a fazer as contas. Desde a Galut de Am Israel, quando Sanheriv destruiu. E aí ele falou, opa, olha aí, foi esse ano. Esse ano foi os 70 anos da Galut de Am Israel. E não reconstruiu o Beit HaMikdash. Então o que ele fez? Fez uma grande festa. Pegou todos os utensílios do Beit HaMikdash e fez uma festa. Ele já era rei? Ele era rei, ele era filho de Evil Merudach. Porque Evil Merudach morreu, porque ele já estava velho, ele ficou na cadeia a metade da vida dele. E aí ele saiu e fez uma grande festa. Pegou, usou os utensílios do Beit HaMikdash. Tudo a gente está fazendo um passeio pelo Tanakh, sim? Tem vários livros do Tanakh isso que a gente está estudando agora. Essa festa está escrita no livro de Daniel. Aí ele foi lá, fez uma grande festa. No meio da festa, do nada veio uma mão, começou a escrever na lousa. Escreveu na lousa um negócio estranho, que ninguém entendia o que estava escrito na lousa. Na lousa começou a escrever. Uma mão divina, uma mão de um anjo, veio e escreveu.
E aí, Evil Merodach não sabia o que fazer, e ele chamou Daniel. Agora parou aqui, vamos voltar à fita de novo. Belshazzar não sabia o que fazer, e aí ele chamou um dos maiores sábios que existiram na história do Império Babilônio, que era Daniel. Agora voltamos à fita. Quando Jerusalém foi destruído, o Beit HaMikdash, Nabucodonosor era muito inteligente. E ele falou o seguinte: você, meu caro é braço direito, vai, um babilônio lá que era o braço direito dele, você vai escolher para mim 10 criancinhas de Am Israel, que eles são muito sábios, que eles estudavam muito, e você vai pegar eles para mim, e a gente vai levar eles para a minha escola de reis. E eles vão aprender como é ser um servo do rei. Então existiam diversas coisas que eles tinham que saber para ser servos do rei. E ele queria pessoas inteligentes, quer dizer, vai ser uma escola para pessoas que sabem como me aconselhar. Assim Nabucodonosor fez. Existiam 4 meninos de Yehudá. Um deles era Daniel, o outro era Hananiah, Mishael e Azariah. Foram 3 que foram jogados no fogo depois por Nabucodonosor, eles se salvaram. E Daniel também, o famoso Daniel. Então Daniel foi durante toda a história de Nabucodonosor, ele acompanhou, Evil Merodach ele também acompanhou, e chegou Belshazzar. E a Femel, isso era Daniel. Uma das coisas, por exemplo, por que eu falei que era muito, qualquer coisa eles matavam, eles assassinavam, porque uma das coisas que o Talmud fala que eles aprendiam nessa escola era como não ir no banheiro, como se segurar. Por quê? Porque banheiro não era na porta aqui no final do corredor à esquerda. Banheiro era sair da cidade. Sim? Tinha que sair da cidade. Tinha que ir para um lugar no meio do nada. Ou um lugar afastado, porque tinha muito cheiro. Não existia esgoto. Então, Nabucodonosor, ele não queria que as pessoas saíssem quando eles precisavam delas. Se ele precisa de alguém, ele quer que em 5 segundos ela apareça. Então não é possível que ele vai precisar de alguém, a pessoa vai ter ido no banheiro. Então eles eram proibidos de ir no banheiro. Eles só podiam ir no banheiro de tarde, de noite ou muito de manhã. Isso era uma das coisas que eles aprendiam nessa escola. E se não, a solução óbvia, que é o quê? Corta a cabeça. E a Femel. Então, Belshazzar chamou Daniel, ele chamou Daniel, e aí estava escrito lá que ele ia perder o reinado. E a Femel. Junto com a Babilônia, começou a crescer um outro império, que era o Império Persa. Junto com outro império menor, que era o Império de Madai. Eu não sei como traduzir Madai. Média. Era o Império Persa, e junto com os persas ele tinha uma média. Na noite que ele fez, na noite que Belshazzar fez essa grande festa com os quilim do Beit HaMikdash, Hashem falou: agora você fez besteira, não devia ter feito isso, vai morrer. Sim, fez besteira, usou os quilim santos dos Kohanim do Beit HaMikdash para beber vinho. Ficou bebendo vinho a noite inteira. E aí ele ficou pasmo e foi dormir. Na mesma noite, ele foi assassinado pelos persas e ele morreu. É óbvio que se ele foi assassinado, ele morreu. Mas ele foi assassinado e foi pego o império... Eles estavam no mesmo lugar? Não, eles foram atacados na mesma noite. Os persas atacaram os babilônios naquela noite e dominaram o Império Babilônico, que agora virou o Império Persa. Koresh, famoso... O famoso é Dariavesh. Sim? Dariavesh é Darius. Darius. Koresh é filho, não? Não sei como se traduz. Não filho de Ahasuerus. Não, peraí. Então, teve o primeiro Dariavesh, que na verdade não... Vamos ver o nome do Biuco. Não, sim. Isso, Bíblia, Dariavesh. Dariavesh, o Madi, sim? Ele era de Madai, ele era de Média, então ele dominou, junto com os persas eles dominaram, e Dariavesh era muito, muito, muito velhinho já. Esse primeiro Dariavesh, Darius, ele era muito velho e ele dominou. Ele dominou durante 2 anos. E os Médias e os persas fizeram um acordo que uma vez cada um ia ser rei. Então veio o Dariavesh, ele era bem velhinho, então Koresh falou: fica aí com o reinado, não vai durar muito mesmo. E é verdade, durou 2 anos, Dariavesh morreu. E aí reinou Koresh. Koresh
permitiu reconstruir o Beit HaMikdash. E falou, vai lá pessoal, pode voltar. E aí o pessoal foi e voltou. Uma das pessoas que voltou para Jerusalém para reconstruir o Beit HaMikdash foi Mordecai. Junto com o Sanedrim voltaram para reconstruir o Beit HaMikdash. E a Femeod. E aí, existiam pessoas que sempre odiaram os Yehudim. E uma dessas pessoas era Aman e um de seus filhos. Isso está escrito no livro de Ezra. Eles começaram a falar para Koresh, escuta, você está fazendo... Não é muito inteligente isso que você está fazendo. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém é conhecida por quê? Por se revoltar. E eles estão aqui construindo o Beit HaMikdash. Estão reconstruindo também as muralhas. Eles vão terminar, na hora eles vão se revoltar com você. Então não é bom fazer isso. Vai lá, procura nos escritos o que aconteceu faz alguns anos com Nabucodonosor e Tzidkiyahu. E aí Koresh falou a verdade. Então ele mandou anular. Então Aman e o filho de Aman, que era o escriba do rei, conseguiram anular de novo a reconstrução do Beit HaMikdash. E aí o pessoal voltou para a Babilônia, Mordecai e o Sanedrim. Koresh, ok? Ele pegou Koresh pegou um Hatan. Pegou um Hatan para casar com a filha dele, que era o próximo Dariavesh. O próximo Dariavesh, que era um rei de Madai também. E a Femeod. Enquanto isso, existia uma pessoa que é machloket, é uma discussão se ele é do reinado ou não, se ele é da família real ou não, que é o famoso Ahasverosh. Ahasverosh tem quem diz que ele era filho de Dariavesh, tem quem diz que ele era filho de Dariavesh, o Média, sim, de Madai, e tem quem diz que ele tinha muito dinheiro e ele comprou o reinado. Então é discussão na Megillah, o que ele era. E aí foi, depois de Dariavesh veio Ahasverosh. Agora, Ahasverosh, já que ele não era do reinado, essa é a opinião mais chutar, já que ele não era da família real, ele era uma pessoa que tinha muito dinheiro, ele tinha muito dinheiro. Depois era Shul Tesouro, na verdade. Depois era Shul Tesouro. Ele tinha muito dinheiro, ele foi lá e ele tinha influência política, até virou rei. Foi um dos primeiros reis que virou sem ser da família real. E aí, o que ele falou? Agora eu vou ser um rei, o que eu vou fazer? Vou casar com uma mulher qualquer, aí de claro vão me chutar. Então o que ele fez? Foi lá e pegou a filha de Nabucodonosor. Filha não é filha. A neta de Nabucodonosor. Da família de Nabucodonosor. Então era da família real, Babilônia. Então ele casou com ela. Quem era ela? Vashti. Ela casou com Vashti. Ele casou com Vashti para fortalecer o reinado dele. E aí começa a história de Purim. Agora, se vocês prestarem atenção, a história de Purim começa em que ano do reinado de Ahasverosh? No terceiro ano do reinado de Ahasverosh. Porque 3 anos ele ainda estava se assentando no reinado dele. Ele não estava 100%, porque ele ainda tinha que convencer todo mundo, sim. Ele tinha ainda que mostrar que ele era um rei, ele sim era propício para ser rei, e não tinha problema nenhum. Então ele ainda estava consolidando o reinado dele. Foi isso que ele fez. Depois, a Gemara fala que ele achou tesouros, por isso ele fez essa festa. Ele achou os tesouros que tinham sido escondidos por Nabucodonosor. Sim, então ele achou tesouro e por isso ele fez a festa para mostrar para todo mundo. Então ele tinha 127 cidades. E ele dominava 127 cidades. Como a gente fala cidades, na Kavaná não é cidades e sim estados. Ou seja, uma cidade que tinha várias outras cidades em volta. Então ele dominava todo mundo, na verdade. Isso era Ahasverosh. Agora, a história de Ahasverosh a gente tem que saber. Está escrito que, no primeiro Perek de Esther, está escrito que ele fez o Mishteh. Agora, está escrito que ele usou Keilim e Keilim Shonim. Utensílios de utensílios distintos. Chachamim ensinam que esses também eram os Keilim do Beit HaMikdash. Sim, esses também eram os Keilim do Beit HaMikdash. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai ver que a história de Ahasverosh se deu em qual parte da história de Am Israel, desses 70 anos, só tem 70 anos desde a destruição do Beit HaMikdash.
A história de Ahasverosh aconteceu nos 18 anos da primeira, quer dizer, nos 18 anos que existem entre a primeira Galut, o primeiro êxodo de Yochniá e Yoaquim, e o êxodo final de Tzidkiá. Então, em outras palavras, Ahasverosh é 52 anos depois da destruição do Beit HaMikdash. Foi aí que Ahasverosh reinou. 18 anos depois, o que aconteceu? Foi reconstruído o Beit HaMikdash. Agora, presta atenção, quanto tempo é a história da Megillah? 10, 12 anos? 12 anos, está escrito. No ano 12 foi Purim. E está escrito que ele começou 3 anos antes. Ele já tinha, no terceiro mês. Então, quantos anos reinou Ahasverosh? 15. Aí, logo depois de Ahasverosh morreu, quem reinou? Dariavesh, filho de Esther, que ele era Yehudi. 2 anos depois, o que aconteceu? No segundo ano dele, no segundo ano de Dariavesh, filho de Esther, filho de Ahasverosh, o terceiro Dariavesh, na verdade, o segundo Dariavesh, se chama ele de segundo Dariavesh, que ele era Yehudi. No segundo ano dele, o que aconteceu? Completou 70 anos da destruição do Beit HaMikdash Bemet. Porque todo mundo errou na conta. Belshazzar pensou que era 70 anos desde que Sanherib destruiu os outros povos de Israel, as outras tribos, e ele errou. Ahasverosh pensou que era 70 anos desde a primeira Galut, que foi a primeira de Yochniá, antes de ser destruído o Beit HaMikdash. E ele também errou. 18 anos depois, foi aí que sim foi reconstruído o Beit HaMikdash. Quando tinham 2 anos do reinado de Ahasverosh, filho de Esther. E ele tinha 7 anos, ou ele tinha 9 anos, ou 15 anos, depende. E ele permitiu reconstruir o Beit HaMikdash. E aí vieram Mordecai e Nehemia, o livro de Nehemia começa aí. Sim? E se vocês forem ver no livro de Nehemia, é importante escrever isso. Ahasverosh, ele é Artaxasta. Artaxasta, para quem não sabe, é como nós dizemos Paró. O que é Paró? Não existe um nome, Paró. Paró é sempre como César. É um título, como a gente falou de presidente. Não é um nome, é um título, presidente. Assim também é Artaxasta. Artaxasta é o título dos reis da Pérsia. E Ahasverosh era um desses, Artaxasta. Então, quando está escrito lá, no livro de Nehemia, que era Artaxasta, esse foi Ahasverosh. Sim? Então, essa é a história de Ahasverosh. E aí começa a nossa história da Megillah. Então, a Megillah foi mamash no final dos 18 anos que existem entre a primeira Galut e a segunda Galut. E foi um pouquinho antes do Beit HaMikdash ser construído. E aí a gente vai entender tudo o que aconteceu através depois que a gente vê isso no mapa geral, fica muito mais fácil de entender os acontecimentos. Do 55 ao 67, mais ou menos. Aí no 70 reconstruído. Nahon, exatamente. Começou dos 52, aí teve 15 anos, Nahon, exatamente. E aí a gente também começa a entender um pouco mais do que é Megillat Esther. Megillat Esther, a gente tem que saber, e com isso a gente termina, é Keshma Karhi. Como é o nome dela, assim ela é. Megillat Esther. A gente tem que legalot et a Esther. A gente tem que Megillah, a gente tem que revelar o oculto. Isso é Megillat Esther, revelando o oculto. O nome de Hashem não aparece nenhuma vez em Megillat Esther. Não dá para entender bem claro o que está acontecendo em Megillat Esther. Só tem coisa estranha em Megillat Esther. Um mata a esposa e o outro ele procura uma mulher. E daí 9 anos depois acontece outra coisa. E Esther fala um mistê, depois outro mistê. Não dá para entender nada que está acontecendo. Então, isso é Megillat Esther. É muito profundo a Megillat Esther. Tem muito sodot. E, Bezrat Hashem, a Gemara fala, depois que vier Mashiach, todos os livros do Tanakh não vão mais existir. Todas as Megilot não vão mais existir. Fora Megillat Esther. Megillat Esther é a única que vai continuar existindo. Então, Bezrat Hashem, essa semana a gente vai tentar entender o porquê. Os terrenos também